Oi, pessoal! Departamento. Olá! Boa noite, gente, tudo bem? Deixa eu fixar aqui uma promoção já da Dental para vocês, porque hoje sim vamos ter sorteios e promoções. Deixa eu fixar aqui para vocês já ficarem de olho, tudo bem? Vamos entrando, eu vou esperar o pessoal entrar, tá? Vamos lá, deixa eu escrever aqui. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Vamos entrando. Deixa eu escrever aqui para vocês uma promoção no site que a Dental Prótese vai passar pra gente hoje. Hoje a gente vai ter umas promoções boas, hein? Vai ser legal. Boa noite, pessoal. Vamos entrando. Tudo bem com vocês? Vamos lá. Vou fixar aqui uma promoção da Dental pra gente hoje, tá? Pra vocês não perderem a oportunidade. dentalprotese.com.br. Vamos entrando, pessoal. Tudo bem com vocês? Pronto. Agora sim, tudo pronto. Bom, oi gente, tudo bem? Boa noite. Hoje a gente vai aqui fazer mais uma live. Tô invadindo de novo o Instagram da Dental Prótese pra gente fazer uma live pra vocês. Eu sempre tento trazer temas que sejam relevantes e interessantes e realmente de fácil entendimento, né? Porque a gente tem aqui só 1 hora pra falar, tá bom? Vou fazer o possível pra não perder o tempo e deixar a live salva, tá bom? Oi, pessoal! Oi, Neuzinha, Elisete, Erte. Oi, Erte, boa noite, e aí, tudo bom? Vou falar da sua seroplastia hoje, Erte. Pessoal, eu tô aqui invadindo o Instagram da Dental Prótese Floripa, tá? É bem bacana sempre fazer essa parceria com eles, porque eles sempre passam umas promoções bem legais pra gente, tá? Inclusive uma delas eu já coloquei aqui pra vocês, que eles vão estar com esse departamento dos produtos para acrilização em 24 horas com frete grátis. Então é só entrar no site que é dentalprotese.com.br. Se cadastrem nesse site, tá? E vocês vão ter essa promoção que vai estar valendo hoje por 24 horas a partir dessa live, tá bom? Uma promoção bacana e frete grátis é sempre bom, né? Eles entregam para todo o Brasil, tem muitos produtos, então é bem bacana dar uma olhadinha lá no site, tá? Hoje o nosso tema é como conseguir naturalidade nas acrilizações usando 2 cores. Porque vocês sabem que a gente sempre trabalha ou caracterizando STG ou fazendo uma caracterização natural nossa mesma, né? E a gente consegue, mesmo que não seja uma cor da escala STG, que é a caracterização Tomás Gomes, a gente consegue fazer uma caracterização mais natural, tá? Para deixar o nosso trabalho mais bonito e fugir um pouco daquela prótese rosa chiclete, tá? Que eu sempre falo, aquele rosinha. Então, às vezes, só com 2 cores de resina, você já consegue caracterizar, sabendo aonde aplicar cada resina, sabendo onde colocar a veia, entendendo um pouquinho das características que a gente tem na nossa gengiva de forma natural, pra gente trazer isso pra prótese. Então, é sobre isso que eu vou falar hoje, tá bom? Vamos entrando, eu queria que vocês convidassem e chamassem aí algum protético para assistir essa live, porque sempre tem dica bacana aqui para vocês, tá? Precisa enviar esse aviãozinho para um colega para compartilhar a live e ele vir aqui assistir com a gente, tá bom?
Então, pessoal, hoje a gente vai ter 2 sorteios que a Dental vai fazer, tá? E o sorteio para participar é o seguinte: primeiro, vocês precisam entrar no site, que é www.dentalprotese.com.br e se cadastrar, tá? Depois disso, vocês vão fazer um print dessa live no momento que vocês quiserem e vão postar nos stories marcando a Dental Prótese para concorrer ao sorteio, tá bom? É como a gente fez na live passada. E o sorteio de hoje é um cooler da Dental Prótese e um kit de gengivas do STG, tá bom? Um kit STG, tá bom? Um kit de escala, tá? O kit de escala são aquelas escalinhas que tem as cores da gengiva, tá? Então esses são os 2 produtos hoje que o pessoal tá sorteando pra vocês, pra quem tá aqui acompanhando a gente, tá? Hugo, olá Hugo, tudo bom? Que bom que você tá aqui. Pessoal, tudo bom? Deia, tudo bom? Vamos entrando, tá? Ainda não comecei a dar a minha aulinha aqui, então podem ir convidando seus colegas, entrando. Se quiserem aproveitar para fazer o print agora para participar da promoção, é só fazer o print e marcar nos stories da Dental Prótese Floripa, estar cadastrado no site para concorrer a esses sorteios, tá? É um cooler e um kit de escala STG. Gente, esse kit de escala é imperdível, viu? Vale a pena essa promoção de hoje, tá muito bom, o sorteio de hoje tá muito bom. Pessoal, a Deia, como participar? Eu cheguei agora. Deia, para participar do sorteio, tem que fazer um print da tela da live que eu tô fazendo agora, marcar nos stories Dental Prótese Floripa e estar cadastrado no site para concorrer ao sorteio de um cooler e um kit de escala STG, tá? E mandem aí o aviãozinho pros colegas. Então vamos lá, vamos começar? Pessoal, é o seguinte, hoje eu vou explicar pra vocês como que a gente consegue um resultado natural nas próteses. Como que você consegue um resultado natural? Tentando copiar o natural que a gente tem em boca, tá? Então é legal que todos nós que trabalhamos com resina, né, obrigatoriamente você tem lá dentro de todas as etapas a etapa de montagem, de ceroplastia. É ideal você saber quais são as estruturas anatômicas naturais que a gente tem em boca pra gente poder replicar isso na cera, certo? E aí eu vou falar agora do Ert. O Ert é um técnico que eu admiro muito porque ele tem uma ceroplastia natural muito boa, então vale a pena, por exemplo, seguir o Ert, ver as dicas que ele tem lá pra dar sobre ceroplastia, porque a ceroplastia bem feita dá um resultado de acrilização pra gente muito bom, mas tudo começa lá na ceroplastia, né? Porque a acrilização nada mais é do que a cópia de toda a cera, de toda a ceroplastia que você fez. Então tem o Ert Almeida, que é muito bom em ceroplastia, tem a Beatriz, que é muito boa em ceroplastia. São técnicos que eu acho que bastante de vocês, a maioria de vocês deve conhecer e acompanhar. Quem não conhece, quem não acompanha, sigam eles aqui no Instagram para vocês pegarem essas dicas de ceroplastia, porque é a base de se fazer uma boa acrilização, tá? É conhecer as estruturas anatômicas. Na nossa gengiva, né, na extensão da nossa gengiva, seja ela para prótese total, que sempre tem uma extensão de gengiva um pouco maior, tá? Ou seja ela para protocolo, onde a gente tem uma gengiva um pouco reduzida pela própria redução de tamanho mesmo que o protocolo tem, a gente precisa respeitar algumas regras de ceroplastia, tá? Dentre elas é conhecer quais são as estruturas anatômicas que a gente tem em boca para você poder replicar na sua cera e entender essas estruturas para a gente poder replicar lá na cor da acrilização. Por isso que eu falo que dá para usar 2 cores, né? Por que 2 cores? Porque com as dicas que eu vou dar aqui para vocês, você consegue, usando 2 cores, aplicar a cor, uma cor num lugar, outra cor em outro lugar, veias em determinados lugares, que são os lugares corretos de aplicação, e a gente consegue uma nuance, uma transição de cor que eu sempre falo, tá? É muito importante manter uma transição de cor e não uma quebra de cor, tá?
que às vezes é o que alguns técnicos, eu também já fiz assim, e até eu aprender, pegar o macete mesmo de usar as cores fazendo transição e não quebra de cor, né? Quando eu falo quebra de cor, uma mancha de cor é quando você tem uma linha, né? Aqui é rosa claro, aqui é rosa médio. Então a gente tem que ter uma transição de cor para você ter essa nuance que é o que a gente tem naturalmente na nossa boca. Se você quer entender um pouco de anatomia, né, de seroplastia, observe a sua gengiva, né? Vá na frente do espelho, levanta o seu lábio, olha como que é a sua gengiva, perceba as nuances de cores, perceba que às vezes ela nem é tão pigmentada assim, né? A gente tem N cores de gengiva, né? Cada um tem a sua, é igual uma digital, cada um tem a sua gengiva específica. Então, é bem legal vocês aprenderem a avaliar onde estão os pigmentos, aonde eu tenho um pigmento mais claro, aonde eu tenho um pigmento mais escuro na minha boca de forma natural, olhando fotos, né? Pegando livros de periodontia, que é a área da odontologia que fala mais dessa parte gengival, observando fotos e tentando replicar isso, tanto na seroplastia, que seria dando os volumes corretos, aonde onde tem eminência canina, onde são as raízes dos caninos, onde são as eminências de bossa e fossa, onde a gente tem raiz de dente, onde a gente tem mais volume, onde a gente tem depressão, observar essas estruturas na nossa gengiva para a gente replicar isso primeiro na cera, para enviar essa montagem com seroplastia para o dentista, fazer a prova, observar o que está sendo demonstrado ali naquela prova de gengiva ou não, se o paciente tem sorriso gengival ou não, se precisa corrigir isso. Essas nuances que a gente dá na seroplastia também dá um formato diferente até para o próprio suporte de lábio do paciente, principalmente lábio superior. Então é entender um pouco isso, então estudar um pouco essa parte de seroplastia, de conformidades que a gente tem ali de raiz, tá? Pra gente poder trazer isso pra cera. Depois disso, hoje, a gente não vai entrar no mérito de falar de inclusão em mufla, muralha, a gente não vai falar disso hoje. A gente vai partir já lá pra parte da acrilização, pra vocês entenderem onde colocar cada pozinho, cada cor da gengiva. Deixa eu tomar uma... Tá bom, pessoal? Então, eu vou explicar isso pra vocês hoje. Primeiro passo, estudar um pouco de seroplastia, tá bom? Estudar um pouco de anatomia. Dentro da anatomia que a gente tem na nossa gengiva, eu diria que a gente tem muitas estruturas para estudar a fundo, mas tem 3 estruturas que são mais importantes que a gente precisa exatamente saber onde cada uma está, que é a gengiva livre, tá? Gengiva livre, gengiva inserida e mucosa alveolar. São 3 estruturinhas que a gente vai ter aí na altura da nossa flange de uma PT, por exemplo, que a gente precisa realmente saber onde estão e como são, quais são as cores dessas estruturas, tá? E é isso que eu vou explicar para vocês. Então, para vocês entenderem, a primeira estrutura que a gente tem, que é aquela mais próxima do dente, mais próximo da cervical do dente, é a gengiva livre, tá? Que é uma gengivinha que ela contorna bem certinho a cervical do dente, tá? É uma gengiva mais opaca, mais esbranquiçada, tá bom? Ela não tem tanto brilho, ela é uma gengiva mais opaca. Por quê? Porque é um tecido, é uma mucosa que ele está logo sobre a raiz do dente, né? Naturalmente falando, a gente tem a coroa do dente, a raiz do dente. No prolongamento dessa raiz, a gente tem essa gengiva livre, tá? Então ela é um pouco mais esbranquiçada porque ela já tá logo atrás da coroa ali do dente. Então ela é uma estrutura mais fininha, ela não tem tanta irrigação sanguínea. Então ela é um pouco mais opaca e ela é um pouco mais esbranquiçada, tá? Subindo essa gengiva livre, acima dela, a gente tem a gengiva inserida, tá? Nessa gengiva inserida, a gente tem aquele efeito de casca de laranja, tá? Então, sempre tem que tomar cuidado quando você for fazer a casca de laranja, não fazer
a casca de laranja em cima da gengiva livre, fazer um pouco acima, tá? Pessoal, para quem tá perguntando, Danilo, tudo bom? Boa noite. Adalto também, tudo bem? Como que faz para participar das promoções hoje que a Dental Prótese Floripa tá oferecendo pra gente? Precisa fazer um print da tela, né, da live que você tá participando hoje, postar no story, marcar a Dental Prótese Floripa, tá? E se cadastrar lá no site e aguardar o sorteio, que vai ser 2 produtos. Um cooler da Dental e um kit de escala STG, que pra mim é o melhor de todos, é o kit de escala. Então, pra isso tem que tirar um print, marcar a Dental Prótese Floripa nos stories e estar cadastrado no site, tá bom? Já aproveita, entra no site, dá uma olhada nos produtos que eles têm. Hoje, por 24 horas, a partir de hoje, eles estão com uma promoção de frete grátis. Mas precisa colocar o código DENTAL01, entrar no site, selecionar o produto que você quer. Os produtos de acrilização hoje estão participando dessa promoção, então acho que é bem válido entrar lá, olhar os produtos, tá? Que é justamente esses produtos que a gente tá falando hoje, as resinas para acrilização, tá bom? Então vamos lá, voltando. Então eu falei da gengiva livre, a gengiva inserida e tem a mucosa alveolar, que tá mais acima. A mucosa alveolar seria mais essa região de fundo de sulco, de uma PT, por exemplo, tá? É uma região, por exemplo, que a gente não tem protocolo, tá, gente? Porque protocolo sempre tem uma extensão de gengiva mais encurtada, então a gente não tem acesso a fundo de sulco, aquela região mais avermelhada em protocolo, tá? Mas em prótese total, sim. Essa região de mucosa alveolar é uma região mais avermelhada, com bastante brilho, é uma região que normalmente sempre tá mais irrigada de saliva, então a gente tem uma região com mais brilho e é uma região que recebe irrigação sanguínea, então é uma região mais avermelhada, tá? Então, pensando nessas 3 estruturas que eu falei pra vocês, onde vocês acham, por exemplo, que eu aplicaria a minha resina mais clara? Onde vocês acham, por exemplo, que eu aplicaria as minhas veias, né? Então, essas são as 3 estruturas principais que a gente precisa conhecer, que todo técnico que trabalha com resina precisa conhecer, no mínimo essas 3 estruturas, tá? Dentre essas estruturas da nossa gengiva, existem outras, né, que a gente precisa conhecer mais a fundo, mas as básicas são essas 3 que eu falei pra vocês. Gengiva livre, gengiva inserida e a mucosa alveolar. Quem já me acompanha sabe que eu gosto de fazer uns desenhinhos, né? Pra ter uma aula um pouco mais didática e explicar melhor. Então eu fiz um desenho aqui pra vocês, pessoal, pra explicar exatamente onde são essas regiões, pra daí posteriormente a isso eu falar pra vocês onde eu vou colocar cada cor da minha resina. Hoje eu vou trabalhar com 2 cores de resina só, tá? Pra vocês entenderem como é fácil ter um resultado bonito. Então eu vou mostrar aqui pra vocês como que a gente enxerga essas estruturas. Olha só, pessoal, vamos lá. Pessoal, eu queria mostrar isso aqui pra vocês, tá? Isso que eu queria que vocês entendessem. As estruturas que a gente tem dentro de uma gengiva, de uma prótese total, por exemplo, tá? Isso aqui é uma gengiva, é uma foto de uma gengiva natural, tá? E eu vou mostrar pra vocês, eu acho que tá bem nítido e dá pra ver muito bem essas 3 estruturas que eu expliquei pra vocês agora, tá? Então, aonde que seria a minha gengiva livre? A minha gengiva livre é essa bordinha aqui, ó, tá? É essa gengivinha que tá contornando o colo do dente. Essa parte aqui, ó, gengiva livre. E ela é só uma linha mesmo que contorna aqui essa região, tá? Acima da gengiva livre, a gente tem a gengiva inserida, que seria um pouco mais aqui nessa região, mais no meio mesmo aqui da nossa extensão aqui da gengiva, da flange, tá? Que é a região onde a gente aplica aquele efeito de casca de laranja, tá? E aqui acima, nessa região aqui, é a mucosa alveolar, que é onde a gente tem mais irrigação sanguínea. Inclusive, se vocês observarem, dá pra ver bem aqui, ó, que é uma região até onde tem realmente mais irrigação sanguínea, estão vendo?
vocês conseguem ver que nessa região aqui, ó, de gengiva inserida, de papila, a papila é esse triângulo interdental. É onde a gente tem esse triângulo aqui de união entre um dente e outro. Nesse triângulo interdental, nessa região aqui de gengiva inserida, a gente não tem vascularização, é uma região mais esbranquiçada, mais isquêmica, tá? Não tem veia, tá? Vocês não estão vendo irrigação sanguínea nessa região, tá? Onde a gente tem a irrigação sanguínea? Mais aqui acima, tá? Aqui é bem visível, tá, gente? Olha, dá pra ver bem aqui onde a gente tem aqui as veinhas. Estão vendo? Tá? Então, essas são as 3 principais estruturas da gengiva que eu queria que vocês conhecessem. Outro detalhe importante, vocês conseguem ver nessa foto que a gente tem aqui a nuance, a evidência aqui de raiz bem acima do dente? Porque isso é natural, tá? Isso é um recorte que eu consegui fazer natural. Então, vocês conseguem ver que dente a dente, a gente tem acima do dente uma região mais esbranquiçada, que é o quê? É uma região onde tem uma mucosa recobrindo a raiz do dente, um pouco mais isquêmico, mais esbranquiçado. Então, na sua gengiva, na sua caracterização com a sua cor, você vai focar, aplicar um pouco mais da sua gengiva mais clarinha nessa região aqui, ó. Como se você fizesse uma continuação aqui da raiz do dente, tá? Tá bem claro, pessoal? Tá dando pra ver bem a imagem? Aqui pra mim tá aparecendo bem nítido, espero que pra vocês também. Então, aqui a gente tem essa região mais isquêmica. E ao redor, que é toda essa outra região, é um pouquinho mais avermelhado, tá? Sendo que aqui em cima, que seria numa prótese total, a região de fundo de sulco, é ainda mais avermelhado porque a gente tem veias, tá? A gente tem irrigação sanguínea. Então, pessoal, o que eu quero mostrar pra vocês? Que são estruturas que todo protético precisa conhecer mesmo. Eu acho que é quase que uma obrigação o técnico que trabalha com prótese total conhecer as estruturas da gengiva, tá? Isso aqui é uma boa base, inclusive para você trabalhar com seroplastia, tá bom? Para você entender onde é que você vai colocar todas as cores da sua cera, onde é que você vai usar as ceras mais claras, onde você vai usar as ceras mais avermelhadas, para você conseguir naturalização do seu trabalho, para você conseguir deixar o seu trabalho natural e não enviar para o dentista aquela resina toda rosona, que eu falo rosa chiclete, ou aquela cera toda vermelha, tá? Então é legal a gente conhecer essas estruturas, tá? E agora, né, deixando o desenho bonito, vamos pro desenho feio. Aqui é pra vocês entenderem aonde seria cada estrutura, tá? Então, com 2 cores, a gente vai trabalhar, a gente vai espalhar para deixar dessa forma 2 cores. Quais são as cores que eu selecionei? Eu selecionei o rosa médio e o rosa roxo, tá? Eu, por exemplo, eu vou mostrar pra vocês uma gengivinha que eu fiz usando essas 2 cores. Porém, se você quiser, você pode usar rosa claro e rosa médio dos potes grandes das resinas. E aí, pessoal, eu não tô aqui falando de marca. Pode ser a resina que você usa, tá? Pode ser clássico, pode ser VIP, tá? O importante é você selecionar 2 cores de resina, tá? No meu caso, eu selecionei rosa médio e rosa roxo. Porque daí, o que eu vou fazer? Primeiro passo. Se você tá usando aquela resina de pote, você vai peneirar a sua resina. Você vai tirar as veias da sua resina. Por quê? Porque a gente não quer que tenha veia nessas regiões aqui. Que são o quê? É essa região aqui que eu mostrei pra vocês. Ó, a gente não tem vascularização sanguínea, tá? A gente não tem veias nessas regiões. Então, se você vai pegar aquele pote grande lá de 1 quilo, tal, rosa médio, pega uma peneira bem fininha, peneira pra você tirar as veias. E aí, você vai aplicar
toda essa sua resina rosa médio nessa região aqui, tá? Que é pra gente ter este resultado aqui, de uma resina mais clara na gengiva livre, tá? Rosa médio nessa região, que seria aqui, ó, tá? Mais acima é a minha gengiva inserida, certo? Que é essa região aqui. Essa região é essa região aqui, tá? Que você pode, na sua acrilização, jogar também aqui um pó, fazendo aquele triângulo do formato da raiz, um pó com a resina mais clara que você tiver, que é pra gente ter o quê? Essa nuance aqui, tá? Da raiz do dente, tá bom? Aí você já traz uma naturalização. E se você vai fazer casca de laranja, você vai fazer nessa região aqui, tá? Você não vai fazer a casca de laranja aqui nessa papila interdental, que é esse triângulo, tá? Que seria esse triângulo aqui, tá? Não tem casca de laranja nessa região, a casca de laranja é nessa região, tá? Então, você vai fazer aqui com esponjinha ou com escova de dente, a técnica que você gosta. E aqui nessa região, que é a nossa mucosa alveolar, aqui, ó, é onde a gente vai aplicar as veias. Então, peneirou a sua resina, separa as veias de um ladinho. Eu gosto particularmente de picar essa veia com uma tesourinha para que ela fique ainda menorzinha, tá? E a gente vai aplicar a veia nessa região aqui, pra gente buscar o quê? A gengiva, a mucosa alveolar daqui, que tem microvasinhos, tá? Então, tá vendo, pessoal? Não tem veia aqui, não tem veia nessa região, tá? Evitem aplicar. Não, sabendo mesmo que naturalmente a gente não tem veia nessa região, a gente vai concentrar as nossas veias nessa região. E aí eu vou aproveitar e dar uma outra dica para vocês, para quem trabalha com protocolo. Normalmente, pessoal, o nosso protocolo não vai ter essa região aqui, ó, tá? Porque protocolo tem um formato de gengiva bem menor. A gente provavelmente vai ter só até a parte aqui da gengiva inserida, tá? Então, a dica que eu dou é evitar aplicar veia em protocolo, tá? Porque ele tem uma gengiva curta e pode ser que a gente enxergue lá depois na resina alguma veinha nessas regiões aqui, que como vocês podem ver, não tem, tá bom? Isso que eu queria que ficasse bem claro pra vocês, tá? Então, precisa realmente conhecer essas 3 estruturas aqui naturais pra gente entender onde aplicar o nosso acrílico. Então, nessa região aqui, eu vou aplicar o meu rosa médio, por exemplo, ou o meu rosa claro, pode ser o rosa claro também. E eu vou hidratar, vou gotejar aqui algumas gotinhas do líquido. Aqui nessa região, eu posso aplicar uma mistura do meu rosa médio com uma nuvem do meu rosa roxo, por exemplo, para você deixar essa região aqui um pouquinho mais avermelhada, tá? Então, a resina mais clara aqui, a resina um pouquinho mais avermelhada em nuvem nessa região. E nessa região aqui, você vai aplicar somente a sua resina mais escura, que no meu caso, eu elegi o rosa roxo, tá? Então, nessa região aqui, a resina mais avermelhada, junto com as veias. Por quê? As veias vão deixar a minha resina mais avermelhada ainda mais avermelhada. Então, toda essa região aqui vai ficar com uma cor muito viva. Vai ficar com uma cor bem avermelhada, que é o que a gente quer nesse resultado. Tá bom? Então, isso eu obtive usando 3 cores. Rosa médio, na gengiva livre, tá? Nessa região aqui. Nessa região de gengiva inserida, uma nuvem de rosa médio com um pouco de rosinha roxo, para deixar essa região aqui levemente mais avermelhada. E nessa outra região aqui, somente o meu rosa roxo, tá? Para que eu tenha essa região mais avermelhada e com a cópia da mucosa alveolar que tem mais irrigação sanguínea aplicando as veias, tá? Pra gente conseguir ter esse resultado aqui, tá bom?
Então, deixa eu virar minha câmera de novo. Pronto, voltei. Pessoal, ficou claro no desenho que eu fiz pra vocês? Alguém tem alguma pergunta pra fazer agora sobre essa parte da aplicação das resinas, que eu já vou responder e depois eu vou mostrar pra vocês o resultado de uma gengivinha que eu fiz hoje à tarde, tá? Eu tô na minha casa, né? Todo mundo tá de quarentena. Eu tô na minha casa, eu fiz uma micro gengivinha aqui usando 2 cores e veia pra mostrar pra vocês, tá? Então, o que eu quero deixar claro? Que independente da marca da resina que você trabalha, se é clássico, se é VIP, seja lá qual for, você pode eleger 2 cores e sempre caracterizar a sua resina, tá? Mesmo que não seja STG. Por quê? Você vai agregar um trabalho, uma naturalidade tão bonita para o seu trabalho que você vai prender o seu cliente, você vai receber indicações do seu cliente, porque o seu trabalho vai ter um capricho a mais. E às vezes a gente não precisa de tanto investimento em tanta diversidade de material para deixar um trabalho bonito, né? Você precisa às vezes de uma boa resina e 2 cores, tá bom? Então, no caso, a resina que eu vou mostrar pra vocês, eu escolhi o rosa médio e o rosa roxo e veias vermelhas. Mas você pode, por exemplo, usar rosa claro e rosa médio. Aí você vai aplicar o rosa claro naquela região que eu mostrei e o rosa médio acima com as veias acima. Você também pode usar veias roxas, você pode usar lã, tá? Você compra o rolo de lã e desfia os pelinhos ali da lã, abre bem eles para você poder aplicar. A lã também deixa um resultado bem natural, então também dá para usar, não precisa necessariamente ser lá aquele potinho de veia, tá? Então, você não precisa gastar muito dinheiro para ter capricho. O capricho vem de coração, eu acho, sabe? Não é nem tanto do material que você tá usando, é realmente você tentar caprichar por coração mesmo, independente de quem é o seu cliente, de quem é o paciente, se esse é um dentista que te estressa, se é um dentista bonzinho, que tem de tudo, mas trabalha bem pro seu cliente. Faça por você, por ter prazer em fazer um trabalho bem feito, tá? Deixa eu só ver se tem alguma pergunta aqui. A Adriana tá perguntando. Oi, Adriana, obrigada por estar aqui novamente. Se todas as cores em nuvens. Sim, todas as cores em nuvens, tá? Essa forma que eu expliquei pra vocês é aplicando pó e líquido, tá? Então, é pulverizando pó e pingando, gotejando algumas gotas do líquido aos poucos, tá? Essa forma que eu expliquei pra vocês, não dá pra trabalhar manipulando a resina rosa e aplicando e prensando. Por quê? Primeiro porque você precisa aplicar a resina no local adequado, né, de cada estrutura anatômica da gengiva. Você precisa peneirar ali a sua resina, então já peneira a sua resina para você poder aplicar a veia em camadas, né? Então pulveriza, põe o líquido, veias, pulveriza de novo, líquido, veias, pra gente poder ir criando as camadas, tá? Para fazer esse degradê de cor, e isso não é possível manipulando resina, tá? Então precisa obrigatoriamente fazer sim a aplicação em nuvens, tá? A Cristiane, oi Cris, gengiva livre rosa médio. Sim, você pode fazer a parte da gengiva livre em rosa médio. E aí acima da gengiva livre, que é a mucosa alveolar e a gengiva inserida, você aplica uma resina ainda mais escura, tá? Então se você tá usando as cores do STG, eu sempre compro mais no meu laboratório, sempre o rosa médio e o rosa roxo, que são as cores que eu sempre mais uso. Então eu uso aqui o potinho, tá? Eu vou pulverizando e eu vou usar 2 cores e aveia, tá? Se você não quer usar as resininhas do STG, você compra lá aquele potão de 1 quilo, tá? Os potinhos do STG que vão ficando vazios, você guarda eles para você poder encher, para ficar fácil de você aplicar, tá? Para você trabalhar aplicando pó e líquido. E aí você pode usar o pote grande lá de 1 quilo, que vai durar muito e é proporcionalmente mais barato do que comprar os potinhos, tá? Deixa eu ver quantas camadas. Então, as camadas
Gal, Rosseto, podem ser até 3. Isso, o que vai variar nesse caso é a espessura da sua prótese. E normalmente, se você tá aí trabalhando com a seroplastia, fazendo a montagem, você já tem uma noção da espessura para você ter uma ideia se você vai aplicar 3 camadas, 4 camadas, tá? Mas de 3 a 4 camadas de nuvem dessas duas cores, dependendo da espessura da sua prótese, tá? Deixa eu ver o que mais. Mas já vende resina termo sem veia, né? Vende, ideia, vende sim. Tem algumas resinas que já vem sem veia e resina que vem com veia. Então você pode optar por já comprar resina sem veia. Mas se você já tem aí a resina no seu laboratório, já quer amanhã caprichar no seu trabalho, peneira a veia que tá aí com você, tá? É isso que eu falo, busca o capricho de dentro de você, não espere ter o material adequado, se adapte com o que você tem. Compra resina sem veia ou peneira que você tem aí mesmo, que você já vai ter um resultado legal, pelo menos de aplicação, tá? A Cris tá recapitulando aqui. Gengiva livre, rosa médio, sim, aplica rosa médio na gengiva livre. Gengiva inserida, roxo mais rosa médio, sim, aplicando uma nuvem de rosa médio, uma nuvem de rosa roxo, para você começar a fazer a transição de cor, ok? E mucosa alveolar, rosa roxo mais veias. É assim? É exatamente assim, tá bom? Para ter o resultado que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco da gengivinha que eu fiz. Então, 2 cores apenas, tá? Viu só que legal? Quantas camadas? 3? Sim, de 3 a 4 camadas, tá? Para reproduzir este padrão de cores, você faz um protocolo? Ah, tá. Para reproduzir este padrão de cores, você faz um protocolo? Você diz, faz em protocolo ou se eu faço um protocolo de trabalho? Se eu faço em protocolo, sim, tanto prótese total quanto protocolo eu faço assim. Quando o dentista não me pede uma caracterização, eu sempre caracterizo dessa forma. E se isso é um protocolo de trabalho no meu laboratório, sim, também é um protocolo de trabalho no meu laboratório. Isso eu faço em todas as peças. Então as minhas peças nunca vão ser rosa, elas sempre vão ser caracterizadas. O meu palato, eu sempre faço ele incolor e nos protocolos não, eu prenso, eu completo o protocolo com resina rosa. Deixa eu tomar uma água que eu tô falando demais. Pessoal, lembrando que quem tá aqui está concorrendo a um sorteio da Dental Prótese Floripa. Precisa printar essa tela, tá? Marcar a Dental Prótese Floripa lá nos stories. Se cadastrar no site, que é www.dentalprotese.com.br, se cadastrar para poder concorrer a 2 sorteios. Um produto é um cooler da Dental Prótese e o outro produto é um kit de escala STG, que são aquelas escalas de gengiva, tá? Então, quem printar a tela e marcar eles nos stories vai concorrer a esse kit. Eles vão fazer um sorteio e vão avisar o ganhador amanhã, tá bom? Então, aproveitem aí que brinde é sempre bom, né? Ganhar alguma coisa no sorteio é sempre bom. Eu sou péssima, eu nunca ganho nada. Nada em sorteio. Nunca ganhei nada em sorteio, aliás, gente, sou muito azarada. Vamos lá, deixa eu continuar respondendo aqui as perguntas. Sim, eu sei que não dá pra fazer manipulada, é que caracterização STG fazemos em pontos. Isso, é isso, Adriane, é que a caracterização STG, você vai colocando pontos de cores, né? Tem várias cores e você vai colocando elas em cada lugar. Nesse caso, não. Nesse caso, a gente vai fazer veias, tá? Então, você vai espalhar a sua resina, com o potinho, bem de forma espalhada, fazendo as nuvens, tá? Então não é bem diferente mesmo do STG, que são pontinhos. Muito bem colocado. O Luiz tá falando, protocolo de trabalho. Sim, isso é um protocolo de trabalho, então, tá? Eu realmente adoto isso em todas as peças que eu faço. Quando não é STG, elas vão caracterizadas de alguma forma. Uma dica legal é pedir pro seu dentista, mandar pra você uma foto do paciente, tá? Porque às vezes você pode usar 2 cores, mas 2 cores diferentes. Por exemplo, ao invés de você usar o rosa claro e o rosa médio, às vezes o paciente precisa de uma gengiva mais pigmentada, você pode usar o rosa médio e o rosa black, né? Então você pode fazer essa nuance. Às vezes, ao invés de usar veia vermelha, você usa veia roxa, né? Pra você buscar mais
tom avermelhado nessa região aqui de mucosa alveolar, tá? Então, pedir foto pro dentista é sempre válido. Hoje a gente tem aí o WhatsApp. Se o paciente permitir, ele só fotografa lá, manda pra você pelo WhatsApp, você já abre a foto, já consegue entender mais ou menos quais são as duas cores que você vai eleger pra trabalhar com essa caracterização convencional, tá? Ah, Adriane, achei ótimas suas dicas em camadas. Obrigado, viu? Muito obrigado. A Andrea, a resina rosa médio, rosa roxo, eu vou alternando? Você não vai alternando, Andrea, como no STG, que você põe uma resina do lado da outra. Você vai colocando no sentido subindo, tá? No sentido da flange, tá bom? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu vou pulverizar no papel pra vocês verem como é. Eu espero que fique claro aqui, que dê pra ver, tá? Tô de olho no relógio aqui também. Vamos lá então. De novo, lá vamos nós. Então, você vai fazer em nuvem, tá? Então, vamos imaginar, olha aqui, ó, eu tô com a minha resina rosa médio, tá? Você vai jogar a sua resina rosa médio aqui, ó, em nuvem, tá? Dessa forma. Então, joga o rosa médio aqui onde é o rosa médio, por exemplo. E aí você vai lá e hidrata essa região. Aí a resina rosa roxo, que é a mais escura, aí você vem jogando nessa região aqui, junto com as veias. Então, é fazendo nuvem, dessa forma, tá? Que aí a gente consegue ter uma resina mais clara nessa região, uma resina mais escura nessa região. Mas é realmente fazendo nuvem, tá bom? Deixa eu voltar aqui pra mim. Voltei, tá? Então, é assim, tá, gente? É fazendo nuvem mesmo, tá? Deixa eu ver o que mais. Deixa eu ver. Ou tu mistura as resinas rosa médio e vai fazendo camadas em duas misturas. Não precisa misturar as duas resinas, tá? Você pode aplicar uma nuvem sobre a outra, pulverizando dessa forma que eu expliquei, que seria ali na região de gengiva inserida, tá? Você faz duas nuvens. Faz uma nuvem com rosa médio, uma nuvem com rosa roxo, que é pra você começar a puxar esse tom sobre tom, essa nuance, tá? Vamos lá, deixa eu ver se tem mais. Colocar 67 para isquemia é bem viável. Isso, muito bem, Celso. Muitos técnicos usam a resina 67, que é, né, puxando a cor do dente, para fazer aquele triângulo, para copiar a evidência, a continuação da raiz do dente. Então você pode sim usar o 67, tá? Só deixa eu mostrar de novo. Eu vou ficar virando toda vez aqui, vou deixar vocês tontos. Só você aplicaria, por exemplo, o 67 fazendo assim, ó, como se fosse um triângulo. Então você vai pulverizando, aí você vem também com o seu potinho 67, você vai pulverizando essa resina em formato de triângulo em cima de cada dente, que é pra gente ter essa nuance aqui da raiz do dente com a resina 67, tá? Então seria mais ou menos isso. Voltei, tá? Então dá pra usar assim, é bem válido, ok? Ai, deixa eu ver. Que mais? Depois da cama rosa claro na gengiva livre, que eu faço a camada com 67 para evidenciar a raiz? Isso! Primeiro, você aplica a resininha mais clara ali na gengiva livre, aí depois você vem puxando as eminências ali da raiz, pode ser ou com resina 67 ou com a própria resina rosa claro, tá? E aí depois você completa com a outra resina que você elegeu, que tem um tomzinho um pouco mais escuro, tá? Deixa eu ficar de olho aqui, ainda temos 15 minutos. Eu não quero perder o tempo, que é pra eu conseguir deixar salvo. Pessoal, lembrando que eu tô aqui hoje invadindo o Instagram da Dental Prótese pra fazer essa live pra vocês. Eles estão com uma promoção dos produtos de acrilização lá no site por 24 horas, frete grátis, tá? Então dá pra comprar pelo site, sem sair de casa, receber o produto na sua casa, no seu laboratório com frete grátis, colocando o código DENTAL01 lá no www.dentalprotese.com.br, e a promoção para concorrer ao sorteio de um kit de escala STG e um cooler, tá? São 2 sorteios, então 2 pessoas vão ganhar. É printar aqui a nossa live, tá? Marcar
marcar nos stories da Dental Prótese, replicar no seu story, Dental Prótese Floripa, se cadastrar no site e aí você vai estar concorrendo. Uma pessoa vai ganhar um cooler e outra pessoa vai ganhar um kit de escala STG, tá bom? Tá acabando aqui, mas ainda dá tempo, tá? De fazer o print. Vamos lá. Muito obrigada. 67 mais rosa médio. Deia, pode ser, tá? 67 mais rosa médio, sim. Essa cor 67 é qual marca? Pode ser qualquer marca, tá? Tem as resinas de cor, que tem lá 66, 67, 60. Então, você pode usar essas resinas, tá? Então, na verdade, não tem uma marca específica. É uma marca que tenha essa resina cor de dente, que normalmente é usada para fazer provisório, tá? Você faz 3 vezes esse processo, em média de 3 a 4 vezes, tá? Flávio, olha o Flávio, tudo bom? Nossa, quanto tempo! Obrigado, Flávio. Flávio foi o meu chefe aqui em São Paulo, eu tive o prazer de trabalhar no laboratório dele, aprendi muita coisa lá, eu sou muito agradecida, viu, Flávio, por tudo que você me ensinou. Vamos lá, daí eu vou mostrar minha prótese, olha eu esquecendo. Então, eu fiz aqui, gente, uma gengivinha, tá? Eu nem acrilizei uma peça, não. Eu fiz uma gengivinha pra mostrar pra vocês, ó, que é essa daqui. Me falem se vocês estão conseguindo ver, tá? Então, pessoal, olha só. Eu apliquei, ó, estão conseguindo ver bem? Eu apliquei, deixa eu até vir até aqui. Eu apliquei a resina mais clara, ó, estão vendo? Na região mais próxima do dente, estão vendo? E nessa região aqui, ó, mais acima, que seria o meu fundo de sulco, tá mais avermelhado, porque eu apliquei a resina rosa roxo nessa região, mais as veias. Tá? Eu vou colocar ela aqui em cima da mesa e vou virar a câmera de novo. Vamos lá. Virei. Pra mostrar pra vocês. Olha, pessoal, então essa daqui é a gengiva que eu fiz agora à tarde, tá? Estão vendo, gente, que ela tem uma nuance de cor. É bem visível mesmo que ali na região de gengiva inserida, que é a região do colo, tá? Não, cancelar. Opa, apertei o botão errado aqui, gente, desculpa. Que essa região aqui do colo, ela tá mais clarinha, estão vendo? Então, aqui eu apliquei a minha resina rosa médio. E nessa região aqui de fundo de sulco, eu apliquei o rosa roxo mais as veias. Deixa eu ver, estão vendo? Vocês conseguem ver as veias, gente? Tá vendo a nuance, ó? Esse é o resultado que a gente tem que tentar conseguir para mandar a prótese, mesmo que o dentista não peça um STG, que é pra gente conseguir ter esse resultado aqui. Então, você tem que tentar replicar isso na sua gengiva, usando 2 cores, tá? Então, voltei. Então, é isso que eu queria passar pra vocês hoje, tá, gente? Como conseguir um trabalho natural usando 2 cores, tá? Alguém tem mais alguma dúvida, mais alguma questão que gostaria de saber? Ficou alguma coisa que eu não expliquei direito? Querem que eu explique de novo? Obrigada, Juliane. Gente, muito obrigada pelo carinho que vocês têm sempre comigo, tá? Eu espero realmente que eu esteja ajudando vocês aí com essas dicas a deixar o trabalho de vocês mais bonito, tá bom? Deixa eu ver aqui, Ana Paula. Para finalizar, com qual cor você termina a prensagem? Então, Ana Paula, antes de fazer a prensagem, eu não aplico, nesse caso, uma nuvem lá de cobertura, tá? Nesse caso, eu realmente finalizei as 3 camadas todas que eu apliquei. Então, eu sempre normalmente faço de central a molar e depois de central a molar, tá? Eu sempre faço assim. E aí eu finalizo aplicando o pó e aí eu já aplico aquela película, perdão, já aplico aquela película para já levar para prensagem. E aí eu faço o teste de camada, a prensagem só da vestibular, tá? Depois de feita essa prensagem, eu abro, aí eu venho na minha mufla, faço o recorte aqui em cima do dente, limpo o meu palato, muito bem limpo para não ter pozinho rosa e não manchar o meu palato incolor, e aí eu venho e aplico incolor. Eu sempre faço dessa forma, tá? Gente, mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa.
Quando passar essa fase, você podia gravar um vídeo acrilizando, né? Podia, né, gente? Eu tô planejando algumas coisas aí pra quando passar tudo isso, pra poder colocar um pouco mais de conteúdo aqui pra vocês, tá? A Deia tá falando, você fez sem raiz, né? Deia, essa daqui eu não fiz raiz, tá? Essa daqui eu só fiz nuance de cores, tá? Eu tentei fazer mais semelhante possível à figura que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês conseguirem ver... Ai, fica uns brilhos, né? Pra vocês conseguirem ver a diferença de transição com duas cores, tá bom? Onde tem veia, onde não tem, tá bom? Então eu não fiz nuance de raiz aqui nessa peça, mas se fizer ficar ainda mais bonito, tá? Pessoal, só tem que tomar muito cuidado, tomem realmente cuidado pra não ter mancha de cor, tá? Por isso que é legal ir trabalhando com nuvem, porque você aplica a nuvem, hidrata, goteja ali a gotinha do líquido, sem exagerar, sem encharcar, pra você manter a cor no lugar, tá? Pra gente ter realmente uma transição de cor e não ter uma quebra de cor. Tipo, nessa região aqui é rosa claro e daqui pra cima é rosa roxa e daqui tem veia, aqui não tem. Então, tentem evitar essa quebra de cor, essas linhas, que a gente consegue fazer isso aplicando a nuvem, tá? Então, tem que realmente tomar bastante cuidado com a quantidade de líquido, que é pra gente não espalhar todas essas resinas que você aplicou. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Vai ficar salva a live? Eu espero que eu consiga deixar a live salva, tá, gente? Eu vou fazer o possível. Possível. Deixa eu ver. Por que rosa roxo ao invés de rosa vermelho? Gosto pessoal? Danilo, eu não gosto muito, assim, de usar o rosa vermelho, porque eu acho que o rosa vermelho e o rosa médio, eles são muito próximos, assim, de cor. Então, como eu quero, na região de mucosa alveolar, uma resina ainda mais avermelhada, eu prefiro sempre usar o rosa roxo. E, em alguns casos, eu gosto muito de usar aquelas cores atípicas do STG. Então, eu gosto de usar muito aquele roxo mais avermelhado, mas aplicando somente no fundo de suco, tá? Para conseguir um resultado ainda mais natural. Muitos técnicos que trabalham com caracterização de resina usam essas cores atípicas no fundo de suco para deixar o trabalho natural. Também fica maravilhoso, tá? É uma dica também, mas eu uso rosa roxo por gosto pessoal. Tô de olho aqui na hora, gente, para não perder. Deixa eu ver. Muito obrigada, gente. Nossa, imagina, obrigada a vocês por estarem aqui, tirar uma hora aí do dia de vocês pra estar aqui na live comigo, tá? As veias, você coloca na primeira camada, pois no acabamento sai quando faço. Então, Celso, não, eu não coloco as veias já na primeira camada, tá? Primeiro, eu aplico uma nuvem bem fininha mesmo do rosa roxo, né, que seria nessa região aqui. Aplico essa nuvem bem fininha desse rosa roxo, aí eu hidrato essa região e aí eu venho e aplico as veias. Por quê? Porque daí essa primeira camadinha, essa primeira nuvenzinha do rosa roxo que eu apliquei, ele vai, de certa forma, proteger a aplicação da veia e aí a veia não vai sair no polimento, tá? Isso é uma dica, inclusive, pro STG, tá, gente? E, na verdade, assim também, toda camada que eu vou aplicando, eu vou colocando veia, assim como é o STG, tá? Então, faz essa primeira nuvem pra você proteger a sua veia e ela não sair no polimento, tá? Deixa eu ver mais alguma pergunta, gente. O kit STG em média dá para acrilizar quantas próteses? Então, depende, tá? Depende se você vai usar esse kit para fazer só protocolo, que você vai usar um volume menor de resina, ou se você vai fazer prótese total, que às vezes tem flanges mais extensas, flanges mais curtinhas. Mas aplicando as camadas de forma correta, ele é bem útil. Você não vai fazer 5 próteses e a resina vai acabar. Eu te garanto que você com certeza vai fazer mais de 15 peças. Eu realmente não sei falar a quantidade exata, mas pela minha experiência de tempos em tempos, assim, que eu vou comprando kit, com certeza mais de 15 peças você consegue fazer, tá bom? Porque, na verdade, a espessura mesmo que a gente acaba usando de pó, e quando você trabalha pó e líquido, a gente evita desperdício, você consegue ter um bom uso, você consegue fazer bastante peças usando esse kit, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, porque daí eu já vou encerrar, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado, tá? Essa rosa roxo fininho sobre os
esse rosa roxo fininho sobre o silicone ou não? Sim, você aplica esse rosa roxo primeiro mais fininho ali em cima do silicone mesmo, tá? E aí depois você vem depositando as veias, tá? Pessoal, mais alguma pergunta? Ficou claro? Vocês querem ver mais alguma coisa? Entrem no Google e pesquisem gengiva, tá? Vocês vão ver N fotos de várias nuances de cores que é para vocês conseguirem entender onde estão cada estrutura, tá? Então realmente eu vou revisar rapidinho. Lembrando, nós temos 3 principais estruturas anatômicas gengivais que a gente precisa saber: gengiva inserida, gengiva livre, gengiva inserida e mucosa alveolar. Essas são as 3 principais. E dentre essas 3 principais, a gente vai aplicar sempre a nossa resina, a mais clara, mais próxima do dente, e as mais avermelhadas, mais no sentido de fundo de sulco. E nessa região é onde também aplicam-se as veias, tá? Então, usando 2 cores, você consegue essa nuance. Sabendo onde são essas 3 estruturas da gengiva, você também consegue saber aonde é que você vai aplicar cada cor da sua resina, e você consegue ter um resultado natural, bem legal, bem bacana mesmo do seu trabalho, para você mandar para o seu dentista sempre com bastante capricho, tá? Mais alguma pergunta, gente? Senão eu já vou encerrar, tá? Lembrando que eu tô aqui pelo Instagram da Dental Prótese Floripa. Eu queria até agradecer aos meninos, ao Borges, tá? Pelo convite mais uma vez, tá? Realmente sigam Dental Prótese Floripa, que eles sempre estão postando novidades, promoções. Entrem no site, que é dentalprotese.com.br. Vejam as promoções, tá? Eles estão vendendo online, o site tem muito produto e hoje eles estão com essa promoção de produtos de acrilização, estão com frete grátis por 24 horas. Só precisa digitar o código DENTAL01 para poder validar, tá? Essa promoção do frete grátis. E eles vão fazer 2 sorteios, então 2 pessoas vão ganhar ou um cooler da Dental Prótese ou um kit de escala STG, que pra mim é o melhor de todos, é o kit de escala. Se você printar essa tela, marcar eles nos stories Dental Prótese Floripa e se cadastrar no site, você vai estar concorrendo a esses 2 sorteios, tá bom? Pessoal, então eu acho que é isso, né? Acho que eu falei tudo que eu queria. Eu espero que eu tenha sido clara, que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida ainda, tenta me chamar lá no privado, que eu vou tentar responder. Eu sempre tento responder todo mundo que me pergunta, tá? Pra não deixar ninguém no vácuo. Eu posso demorar um pouquinho, mas eu respondo, tá bom? E aí, eu acho que se eu conseguir salvar a live, eu espero que eu consiga. Vocês conseguem assistir de novo pra ouvir de novo o que eu falei, às vezes, né, entender melhor a explicação toda. Espero realmente que eu tenha ajudado, tá? E muito obrigada pela participação de todo mundo. É bem legal que sempre tem bastante gente participando, então é muito bacana isso, eu gosto bastante. Tem algumas carinhas aqui já bem conhecidas, eu agradeço mesmo todos vocês, tá? Obrigada ao pessoal da Dental Prótese, tá bom? Pelo convite, tô à disposição pra gente sempre falar aqui de um assunto que seja relevante, que possa ajudar vocês, ajudar toda a nossa classe a melhorar realmente, né, as nossas próteses, tá? Pessoal, então é isso. Aqui agora já tá pedindo pra encerrar, eu vou encerrar, vou fazer o possível pra salvar e a gente se vê numa próxima live, tá? Eu tô sempre postando aqui, tá bom, pessoal? Entrem lá no site pra ver as promoções da Dental Prótese, tá? Um beijo, tá, gente? Eu vou encerrar e vamos ver se eu consigo salvar essa live. Me desejem sorte. Tchau, pessoal. Boa noite.